Fala Dev, hoje eu vou mostrar para você como utilizar a Context API do React, que por acaso ela é uma API que já está disponível para a gente há muito tempo e muita gente não utiliza. Então, basicamente essa API o que ela faz é meio que o papel do Redux, assim. Se eu não me engano, o Redux ele utiliza a Context API por debaixo dos panos, mas isso não vem ao caso. O que importa é o seguinte. Vou mostrar para vocês primeiro um caso de uso da Context e depois a gente na prática vamos criar o nosso primeiro hook utilizando a Context API também. Então vamos lá. É o seguinte, bom, aqui eu tenho um componente chamado counter aqui dentro do meu código e esse componente counter eu estou importando ele aqui dentro do meu app. O meu app nada mais é do que uma div com um contador dentro, no caso o counter. E aí esse counter, ele mesmo tem um estado próprio, que a gente importa lá do useState do React e basicamente utilizamos esse hook no corpo da função, passando o 0 como parâmetro para iniciar o contador como 0. Então, eu coloco o 0, inicio o count como 0. E aí, eu simplesmente mostro esse count na tela com o spam aqui. E aqui no button, eu simplesmente faço um on-click. Quando a pessoa clica no botão, eu utilizo o setCount para aumentar o count, o número atual, que é 0, mais 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, eu só vou clicando e aí ele vai aumentando o meu counter, beleza? Agora, vamos chegar ao problema da questão. Vamos supor que eu queira criar um componente que também compartilha desse mesmo contador. Então, aqui embaixo eu quero mostrar um componente que não seja esse, que não seja o meu counter. Eu quero mostrar um componente que também mostra o 20, por exemplo. Então, para fazer isso, eu vou criar um componente aqui com os snippets da Rocket City RFC. Vou simplesmente fazer uma div e essa div eu só vou basicamente copiar tudo que tem aqui dentro, nessa parte do spam. Então não vai nem ser div, eu só vou passar o spam. E aí aqui dentro eu vou receber como prop um contador. Então o nosso count a gente vai passar como um número como prop. Aí vocês podem ver já que não apareceu nada na tela, porque aqui dentro do app eu tenho que simplesmente importar o componente que a gente acabou de criar e colocar ele aqui. Como a gente vai separar um e o outro, eu vou passar um HR, que é uma linha no meio, para ficar separando. Então agora vocês já podem ver que a gente já está com o count e o espelho dele. Então como a gente já tem esses dois componentes, eu vou apertar increase, nada acontece. Porque o estado que a gente tem, ele tem que ser passado como prop do nosso mirror. E vocês podem ver que se eu, por exemplo, passar 5, ele não vai sincronizar com o contador de verdade. Então, o nosso espelho, eu vou até colocar aqui como mirror também, pra gente lembrar. Então, o nosso mirror, ele deveria ser exatamente igual ao count, mas a gente não tem esse compartilhamento de estado. E pra gente ter isso, então, olha só que feiura que eu vou fazer, que coisa feia. Eu vou entrar dentro do app, vou basicamente importar aqui o useState. E aí aqui dentro do nosso app eu vou criar o nosso count e o setCount aqui. Então basicamente eu só vou repetir, eu vou copiar e colar, vou recortar daqui e vou colar aqui dentro do nosso app. Então a partir de agora a gente tem o estado não dentro do counter, que é onde realmente deveria ficar. A gente não tem o estado dentro do counter, a gente passa a ter o estado dentro do app, beleza? Mas agora, qual que é o problema, Rods? O problema é o seguinte, a gente não passou as properties ainda. Então, o nosso mirror, a gente passa o count. E agora, olha só que bizarro. Aqui dentro do counter, a gente não tem mais que utilizar o useState. Então, eu já posso tirar. E aí fica o count e setCount como variáveis pendentes. Então, a gente vai ter que receber isso como props. Então, vou fazer uma desestruturação das props aqui. Então, basicamente, vou receber as props. Vou receber meu count e o setCount, beleza? Então, agora que eu vou receber o count e o setCount, eu posso passar aqui dentro do app o count e o setCount. Beleza? Então, agora a gente tem sim o count e o setCount. Só que como vocês podem ver, isso não fica muito versátil, isso não fica muito ágil pra gente, a produtividade diminui, a verbosidade aumenta quando a aplicação aumenta. Então, conforme a nossa aplicação vai crescendo, vão existir vários componentes, por exemplo, em redes sociais a gente sempre tem em cima na direita aqui um nome, e aí a gente tem o nome do usuário, a foto dele, e aí esse nome ele é compartilhado com outros componentes da tela. Então quando a aplicação vai crescendo não é legal a gente manter, por exemplo, o estado no componente Py, mas sim como o Redux faz, é interessante a gente aqui nessa parte do Redux da direita criar uma store, um componente grandão. A gente tem que criar um componente que guarde todas as informações que a gente precisa e esse componente vai repassando para todos os seus filhos para terem acesso a essas informações.
tá? Mas é lógico que nem todo filho vai utilizar a informação, mas ela vai estar ali para ser utilizada. Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos acabar com toda essa nojeira que a gente fez. Eu vou comentar aqui essa parte do counter, beleza? Não só a parte que eu importo ele, mas também a parte de dentro aqui do componente app. E aí eu vou tirar essa nojeira do useState, não vai mais ter isso. Beleza? Já pode ver que o componente ficou limpo, tá? E aí a gente só tem uma div e um hr por enquanto. Aqui dentro do nosso mirror, eu não vou receber mais count como property, tá? Então a gente já esquece. Eu vou ter que colocar um 0 aqui só pra gente mudar depois. Esse counter, esquece, a gente não vai receber como property também. Então eu já vou deixar isso daqui como 0. E aí aqui dentro do nosso button eu vou deixar esse botão comentado, né? Por enquanto. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma pastinha ao lado de components, eu vou criar uma pasta context. E essa pasta context a gente vai criar o nosso primeiro contexto. Vamos chamar ele de count, então. Count. Pode ser um bom nome para um context, né? E aí eu vou importar o React de dentro de React, porque aqui dentro a gente vai utilizar a sintaxe do JSX, que é essa sintaxe do HTML dentro do JavaScript. E basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai criar não só a nossa context, então const count context. Eu vou criar aqui uma constante, que é o count context, e ele vai ser um hook lá de dentro do React. Na verdade não é um hook, é só uma função chamada create context. Então ele vai ser uma instância de context. Aqui dentro a gente pode passar alguns parâmetros, como por exemplo o default value, mas a gente não vai passar. Poderia ser, por exemplo, um value igual a 0, mas a gente não vai fazer isso. Vocês já vão ver o que a gente vai fazer. Então agora eu já tenho o nosso count context. E aí eu vou exportar esse context para a gente poder utilizar depois como um hook do React. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o nosso provider, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer um export default function. E aí a gente já dá um export default no nosso count provider. E ele vai ser uma função, né? Obviamente, ele não recebe nenhuma prop. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente retornar um countContext.provider, que fica dentro do nosso countContext. Porque se a gente for olhar, o nosso contexto, ele já dá pra gente o acesso às variáveis consumer, que a gente não vai utilizar, e o provider, que a gente vai utilizar para basicamente repassar, por exemplo, desse componente Py para todos os filhos qual é a nossa store, por exemplo. Então, eu vou simplesmente retornar aqui um provider, e aí eu vou receber como prop os children, basicamente todos os componentes que são filhos, e vou repassar esses filhos para dentro do provider, beleza? Então, a partir de agora, o nosso provider já está fazendo o papel dele. Então, é o seguinte, dentro do nosso provider, a gente pode ver que ele também é um elemento React. Esse provider, sendo um elemento React, a gente pode utilizar os React hooks dentro dele. Então, se eu posso usar qualquer hook dentro dele, cara, eu poderia usar o use callback, use context, use debug, use effect. Então, um context poderia usar o outro, poderia usar o outro, desde que ele esteja dentro de um provider. Enfim, vamos utilizar o use state para criar um estado novo. Então, eu vou criar aquele count que a gente tinha, passando o nosso valor padrão como 0, tranquilo? E aí, aqui dentro do nosso provider, aqui na abertura dele, eu vou passar uma prop chamada value, que vai ser o que os nossos componentes children podem enxergar. Então, os children podem enxergar o nosso count e eles podem enxergar o nosso set count. E é lógico aqui que ele vai me dar um erro porque simplesmente eu tenho que deixar isso tudo dentro de um objeto. Então, é importante que vocês deixem assim, dessa forma, dentro de um objeto, ok? Então a gente tem aí, passando como value, um objeto count e o set count. E aí isso já é o suficiente para a gente, por exemplo, entrar aqui dentro do nosso counter, e aí a gente poderia importar lá de dentro do React o nosso use context, que é um hook, e aí eu importaria também o nosso context aqui, então import count context from, vamos pegar aqui, context count. Aí eu teria que pegar daqui de dentro, fazer uma desestruturação, pegar o nosso count context, beleza? Então eu poderia pegar esse count context e basicamente fazer um const context igual a use context, passando o count context dentro dele. E aí aqui dentro a gente poderia desestruturar esse context, basicamente pegando o count e o set
count. Então, ao invés de utilizar esse use context, o que eu vou fazer? Ao invés de ter que importar o use context e o count context, eu quero que a gente precise só importar uma coisa. Então, eu vou tirar esse use context, a gente não vai precisar dele, vocês vão ver que vai dar um erro aqui, porque ele não está definido ainda, mas a gente vai criar o nosso próprio hook, essa que é a parte legal. Então, aqui dentro do nosso contexto do count, eu vou fazer o seguinte, a gente não vai mais exportar esse context, a gente não vai mais precisar dele. E aí eu vou criar uma função que vai ser um hook. Então, export function. Vamos chamar ele de use, porque todo hook tem que começar primeiro com use. E use count vai ser o nome dele, então. Use count. E aí eu basicamente vou fazer exatamente dessa forma que a gente tinha feito. Eu vou pegar essa parte do use context aqui. E vou definir const context é igual use context, passando o nosso context que a gente criou aqui em cima, beleza? Então, agora a gente poderia já brincar com esse contexto. Só que eu não importei, é lógico, eu não importei o use context dentro de React, beleza? Agora importei. E aí eu já posso fazer uma desestruturação dos dados. Então, const, e aí a gente pega o nosso count e o set count, que são esses valores que a gente tem aqui em cima, de dentro de context. Eu posso tirar esses dados. E aí eu posso dar um return, count e set count. A partir de agora, esse nosso hook use count, ele já retorna o que é necessário para o nosso componente counter funcionar. Então, eu vou salvar isso aqui. E ao invés de importar o count context, que nem está mais sendo exportado, eu vou pegar o use count. Tá? É o hook que a gente acabou de criar. Então, agora eu posso usar essa mesma sintaxe, simplesmente passando um use count. Então, basicamente, eu posso fazer uma desestruturação do count e do set count e simplesmente passar aqui o nosso count e passar aqui embaixo no button um set count, tranquilo? E aí dentro do mirror a gente basicamente vai fazer a mesma coisa. Vou passar aqui const context é igual a use count, pegando o nosso contexto, eu posso pegar o nosso count e o set count, e aí eu pego esse count e simplesmente passo aqui dentro do mirror, tranquilo? E no caso, esse set count, ele está reclamando que ele nunca foi utilizado, então como ele nunca foi utilizado, a gente já vai remover ele daqui. Tranquilo? Bom, a gente só está utilizando nos componentes que realmente precisamos usar. E aí eu poderia até mesmo criar um outro componente dentro do counter que também utiliza esse context. Então essa é a parte mais legal. E agora com a nossa context API, eu já posso tirar essa parte do import aqui. Eu já posso descomentar. Eu já posso também descomentar essa parte que eu havia comentado. Posso tirar essa parte do count daqui. Posso tirar essa property set count e a gente não tem mais nada disso. Pode ver que o componente app voltou a ser o que ele era, limpo. Então, deixa eu só ver. Ele me diz aqui, cannot read property counts of undefined. Primeiro porque o nosso componente, o nosso use hook, o nosso use count, que é o hook que a gente criou, ele está tentando ler o contexto, ok? Só que ele não pode ler o context se ele não estiver dentro de um provider. Então, a gente vai utilizar o provider agora. Então, dentro do nosso app, eu vou importar o nosso count provider de dentro de context/count. Aí eu pego nesse count provider e aí por volta da nossa aplicação eu vou colocar um count provider. Então, vou pegar toda a nossa aplicação e vou jogar dentro dele. Tranquilo? Então, agora a nossa aplicação já está com um count provider. Feito isso, tudo volta a funcionar como estava funcionando normalmente. Um dos pontos legais de utilizar a context é que de forma simples você consegue compartilhar estados da aplicação sem ter muitos problemas. Então, o que você poderia fazer para remover esses erros de provider é basicamente fazer uma verificação aqui. Por exemplo, se ele não conseguir pegar o context, significa que não tem um provider por volta. E a gente pode fazer um throw new error, simplesmente falando use count must be used within a count provider. Então, o use count só pode ser utilizado dentro do um count provider. Então, é basicamente isso que a gente tem como início, assim, para utilizar a Context API. Vocês podem brincar da forma que quiser, salvar no local storage esse count, para, por exemplo, persistir os dados na tela quando o usuário apertar F5, porque hoje isso não acontece. Você poderia usar qualquer hook do React aqui dentro desse componente count provider. Então, qualquer use aqui do React você poderia utilizar. Então, a brincadeira de vocês conseguem brincar muito com a Context API. Poderia fazer um theme provider, por exemplo, um theme provider, e aqui dentro aí você poderia, por exemplo, sair utilizando dessa forma, por exemplo, um theme context com um theme provider.
E aí poderia ter um use theme, que vai ser o nosso hook. E aí eu poderia, por exemplo, criar um estado, que é, por exemplo, as cores primárias. Então, primary vai ser black. E aí o nosso background vai ser white, por exemplo. E aí esse daqui é o estado inicial do nosso tema. E aí eu poderia criar uma array com os temas disponíveis. Por exemplo, o nome do tema é dark. E aí ele tem, por exemplo, as colors com background que é black. E aí eu tenho o meu text que ele vai ser white. Aí eu poderia replicar esse tema, por exemplo. Passar alguns dados aqui. Tipo, poderia fazer um white. E aí eu colocaria um background white. Text black. Deixa eu só ver aqui porque que ele tá reclamando. Ele tá reclamando, mas acho que é coisa do TypeScript. Isso tá reclamando sem precisar. Por algum motivo. Isso aí. Const themes, eu criei uma array que tem alguns objetos. Ah tá, esse ponto aqui que tá reclamando. Bom, e aí a gente poderia, por exemplo, partir desses temas e já sair utilizando. Por exemplo, eu poderia pegar aqui dentro do estado inicial, fazer um theme, inset theme. E aí, como o tema inicial, eu poderia colocar o branco, tá? Themes. Poderia pegar o nosso segundo tema aqui, que é o white. Beleza? Até poderia colocar um nome neles aqui, mas enfim. Vou pegar esse tema aqui. Fazer um export. Const themes. Eu também faria um... Deixa eu ver aqui. Dentro do value eu passaria o nosso theme. Ok. E passaria também o set theme. E aí aqui dentro do context vai ficar essa sintaxe do theme e set theme. Poderia começar a brincar com esse hook dentro da nossa aplicação. Então aqui dentro da aplicação eu poderia sair brincando com isso. Então a nossa div ela poderia ter o texto branco e o fundo preto. Então vamos lá, vamos fazer isso? Vamos importar o nosso theme provider. Opa. Theme provider. De dentro de context theme. E aí eu posso pegar esse theme provider e passar aqui por volta da aplicação. Beleza? Agora eu poderia, por exemplo, criar um componente, um container. Olha só que massa. E aí esse container, a gente faz ele com a snippet da Rocket City. E aí esse containerzinho a gente poderia utilizar o nosso hook que a gente criou, que é o use theme. E aí esse use theme a gente poderia simplesmente retornar o que nesse container? Ele vai receber children. E aí eu poderia retornar uma div. Essa div ela vai ter children dentro também. Então basicamente o que eu retornei foi quase nada. E aí eu poderia pegar o nosso context, que vai ser o use theme. Pegar o nosso theme daqui de dentro. E aí sair brincando com as cores dele. Então, por exemplo, a nossa div ela poderia ter o style. E aí o style poderia ser um background. E aí eu poderia passar uma cor de background, por exemplo, theme.color.background. E aí poderia passar... Deixa eu ver. Poderia passar um color para as letras. E aí esse color que eu iria passar poderia ser theme.color.text. Então basicamente isso. Já está funcionando da forma que a gente quer. E agora eu vou trocar lá no nosso context para dark, então. Vamos colocar um dark theme agora. Por algum motivo ele não atualizou, deixa eu ver. O nosso... é lógico que não atualizou porque a gente não importou o componente que acabamos de criar, óbvio. O componente se chama container. E aí eu coloco ao invés da div um container aqui. Um container não consegue ler o background dentro de undefined. Porque lá dentro do nosso context theme eu tenho o quê? Eu tenho um theme 0, colors... é colors, não é color. É theme.colors com S. E aí eu já tenho isso. Poderia criar também... depois do nosso container, eu poderia simplesmente criar um botão. Então aqui eu poderia criar um HR. E aí eu poderia criar um button. Falando que no onClick dele, eu posso trocar o tema. Então eu pegaria o nosso set theme.
E aí eu faria... Vamos fazer um teste aqui. Eu verificaria, por exemplo, se o tema atual ponto name é igual a dark. Se for dark, então eu vou retornar... qual que é o nome do tema que a gente colocou? White. Se for dark, eu vou retornar white. Se não, eu vou retornar dark. Tranquilo? E aí eu faço um switch theme. Beleza. Então agora vamos dar uma olhada. Ele me deu um problema falando que... set theme.name. Ele pode retornar... ele tá retornando só uma string aqui. É lógico que a gente teria que pegar o tema pelo nome e tal. Então eu poderia, por exemplo, se eu tô utilizando o dark, poderia fazer o seguinte. Pegar de dentro de themes, eu poderia... Se eu tô usando o dark, que é o segundo, então eu vou retornar o primeiro. Se não, eu vou retornar o segundo. Beleza? Por algum motivo não tá trocando os temas. Eu acho que eu até me zoei aqui. O dark, ele é o segundo, então... agora sim. Agora ele já tá trocando o tema, galera. Isso é muito massa. Ele já tá alterando o tema, então você poderia criar o seu site com Dark Mode dessa forma, utilizando a Context. E é basicamente isso. Eu fiz tudo aqui no improviso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês querem mais sobre a Context API, conta aqui nos comentários. A gente pode até fazer aí um videozinho tentando até recriar algumas funcionalidades do Redux. É lógico que não vai dar para criar tudo, mas é basicamente dessa forma que vocês podem utilizar a Context e os hooks e criar o seu próprio hook utilizando o Use Context.